Eu me apoiei no balcão da cozinha, com os dedos envolvendo uma lata de refrigerante gelada, desejando ser invisível. Meu irmão, Damian, estava no centro da sala, cercado pelos nossos parentes, descrevendo seu novo e reluzente Tesla. Ele lançou um olhar presunçoso na minha direção e falou alto o suficiente para todo mundo ouvir: "Você ainda tá alugando, Audrey?" Ele bufou, como se minha idade fosse ridícula para isso, continuando a dar dinheiro para os proprietários. Risadas se espalharam pela sala. Meu peito apertou, mas forcei um sorriso educado. Eu já tinha me acostumado com as provocações dele. Na minha família, sucesso é uma performance e Damian é o protagonista. Ele sempre teve a casa chamativa, os ternos de grife, o direito de se gabar. Peguei um biscoito e dei uma mordida lenta, só para esconder o tremor no maxilar. Damian continuava: "Tem gente que simplesmente não tem ambição." Ele disse: "É realmente triste." Olhei para as decorações de Páscoa sobre a mesa. Flores em tons pastéis murchando, sob a luz forte da sala de estar. Mesmo naquele ambiente festivo, eu me sentia marcada. Queria ir embora, mas, antes que eu pudesse escapar, ele se virou para mim de novo. "Você é uma decepção, mana." Ele sussurrou alto o suficiente só para eu ouvir. Meu estômago virou. Fiquei me perguntando se ele fazia ideia do que viria depois daquele encontro. Encontrei Damian perto do cabideiro. Ele estava sorrindo, com o celular na mão, provavelmente mexendo nos aplicativos de investimento, ou mandando mensagem para a esposa sobre alguma compra chique. "Você realmente devia se esforçar mais." Ele disse suavemente. "A família sente vergonha de você." Um arrepio percorreu meu corpo, raiva misturada com mágoa. "O que você quer dizer?" Perguntei, mesmo já sabendo. "Você mora naquele apartamento minúsculo." Ele respondeu, revirando os olhos. "Você não tem nada. O vovô deixou tudo para mim, e eu usei para construir algo que valesse a pena. Mas você ainda tá presa nesse jogo pequeno." Ele tirou uma poeira invisível da jaqueta cara. "Você não tem imóveis, nem sucesso de verdade. É uma pena." Cerrei os punhos, as unhas se cravando nas palmas. Damian falava como se tivesse se feito sozinho, mas teve ajuda em cada passo. Nossos pais o bajulavam. Nosso avô financiava tudo. E ele usava o próprio sucesso como se fosse uma coroa. Minhas bochechas queimavam, mas vesti uma máscara de calma. Tinha tanta coisa que eu queria dizer, sobre os anos que passei estudando, investindo em silêncio, construindo algo meu. Mas não disse nada. Em vez disso, assenti com a cabeça. Peguei meu casaco e fui embora. Na minha mente, um pensamento brilhava: "Chega." Dirigi até em casa em silêncio. As luzes da cidade borradas no para-brisa. Meu coração ainda batia forte por causa das palavras duras de Damian. Mas, sob a dor, algo começou a despertar: determinação. Ao chegar no meu prédio simples, respirei fundo no saguão. Meus nervos estavam à flor da pele. Mas eu não ia deixar ele tirar minha paz. No 10º andar, destranquei a porta e acendi as luzes. Tudo estava calmo. O lugar era aconchegante e minimalista. Uma pintura cuidadosamente escolhida pendurava no corredor, uma peça original de um artista em ascensão. A mobília era discreta, feita sob medida. Cada cadeira, cada mesa, contava uma história sutil, de qualidade, não de ostentação. Coloquei minha bolsa no balcão e abri meu laptop prateado e elegante. Depois de alguns cliques, abri uma planilha particular. Linhas e mais linhas de texto e números rolaram. Na tela, tantos detalhes, tantos ativos. Olhei por alguns segundos o suficiente para confirmar que tudo estava em ordem. Fechei o laptop com um clique firme. Coração tranquilo. Deixem eles pensarem o que quiserem, pensei. Deixem o Damian zombar porque eu alugo. Ele não fazia ideia do que eu realmente possuía. Ainda lembro do dia em que Damian ganhou seu primeiro terno chique. Ele tinha 12 anos, eu, 10. Nossos pais se derretiam por ele, ajeitando a gravata, engraxando os sapatos. Eu assistia do canto, com uma camisa simples e um jeans de segunda mão. Mesmo naquela época, Damian absorvia a atenção deles, como uma esponja. Eles elogiavam tudo nele: os gestos, a aparência, as notas, o potencial. Enquanto isso, me diziam: "Fica na sua, Audrey, deixa o Damian brilhar." Cresci sendo invisível.
Ou pelo menos era isso que eles pensavam. Só gravavam as partes do Damian no jantar. Mamãe perguntava sobre o dia dele primeiro. Me ignorava até eu falar alguma coisa. Ficava claro quem era a criança estrela. Anos se passaram, e a dor ainda é a mesma. Memórias antigas voltam, Damian se gabando de um brinquedo novo. Enquanto eu me agarrava a um ursinho de pelúcia gasto. Nossos pais sorriam para ele. Eu tentava falar, mas ninguém escutava. Cerrei os dentes. Lembrei como cada pequena ofensa me ensinou resiliência. Aprendi a ficar em silêncio. A canalizar minha energia no planejamento do meu futuro. Meu sucesso não seria barulhento, seria paciente, construído aos poucos. No fim, imparável. Fechei os olhos, deixando essas memórias se dissiparem. Um novo capítulo estava se desenrolando. Quando o vovô faleceu, foi como um terremoto na nossa família. O testamento deixou quase tudo para Damian: ações, propriedades, um fundo fiduciário robusto. Foi uma surpresa, ou talvez não. Damian sempre foi o favorito. Eu não recebi nada nos documentos oficiais, nem mesmo uma lembrança sentimental. Lembro de estar sentada no escritório do advogado, me sentindo anestesiada, enquanto ele lia os detalhes em voz alta. Damian sorriu para mim, mesmo fingindo parecer solene. Eu não chorei na frente deles. Me recusei a dar a Damian essa satisfação. Depois, saí sozinha para o estacionamento. Olhei para o céu. O ar estava pesado, abafado. Mas, naquele instante, uma decisão se formou dentro de mim. Eu vou vencer assim mesmo. Sem os recursos da família. Sozinha. E foi isso que eu fiz. Comecei pequena. Trabalhei em empregos de meio período. Estudei cada livro de finanças que encontrei. Aprendi a investir, silenciosamente, com método. Comprei e vendi imóveis modestos em mercados emergentes. Economizei cada centavo. Fiz movimentos estratégicos. Fiquei invisível, mesmo enquanto crescia. A dor daquela herança desigual me moldou. Hoje, vejo que foi a faísca que eu precisava. Foi o impulso para me tornar alguém que não dependia da permissão de ninguém para prosperar. Algumas semanas depois da Páscoa, recebi um convite selado para uma gala de alto nível. A carta me parabenizava por um prêmio filantrópico, pelo financiamento de bibliotecas comunitárias. Meu coração acelerou. Raramente aceitava reconhecimento público, mas aquele convite significava algo. Algo grande. Naquela noite, Damian apareceu sem aviso. Entrou no meu apartamento com aquele jeito casual. Olhou em volta para minha sala organizada. E então viu o convite na mesa da cozinha. "O que é isso?" perguntou, pegando o envelope. "A gala? Você?" O tom dele estava carregado de descrença. Dei de ombros. "Algum evento para doadores." Damian sorriu, irônico, e largou o envelope de volta na mesa. "Quem você enganou para conseguir isso?" O insulto bateu forte. Mas eu só encarei. Não mordi a isca. Vi a confusão nos olhos dele. Talvez até um pouco de inveja. Ele não conseguia entender como alguém que, aparentemente, não tinha nada, podia ser reconhecida em um evento tão prestigiado. "Não é da sua conta." Respondi, com calma. Ele soltou uma risada curta. Tanto faz." Naquele momento, eu soube, tinha chegado num ponto de virada. Eu não precisava mais me justificar. Deixaria minhas ações falarem por mim. E logo, ele descobriria a verdade. Comecei a ouvir rumores vindos de parentes próximos. Primos, tias, tios, ligavam ou mandavam mensagens do nada, perguntando: "Tá tudo bem com você?" Havia uma preocupação disfarçada de pena. Aparentemente, Damian estava dizendo a todos que eu estava cheia de dívidas, que eu alugava porque não podia pagar nem a entrada de um imóvel. Chegou até a insinuar que eu poderia estar envolvida em algo ilegal. Era absurdo. Mas, na minha família, fofocas grudavam como cola. E como eu raramente compartilhava detalhes pessoais, as pessoas acreditavam nele. Presumiam que eu estava falida, ou escondendo alguma coisa sombria. Nossa mãe não me defendeu. Ela sempre teve um favoritismo por Damian. Então eu não fiquei surpresa, mas ainda assim doía, quando ela repetia as histórias dele. "Talvez você devesse esclarecer as coisas." Ela sugeriu ao telefone. "O Damian disse que você está com problemas." Eu só respondi: "Estou bem, mãe." E desliguei.
com cada boato espalhado. A distância entre nós crescia. Damian estava unindo a família contra mim. E eu me recusava a jogar o jogo dele. Não me defenderia diante de pessoas que nunca se deram ao trabalho de me enxergar como eu realmente sou. Mas, por dentro, eu fervia. Então decidi, meu próximo passo falaria por si só. Dirigi até o nosso antigo bairro. Foi surreal ver aquelas ruas de novo. As árvores estavam mais altas. As calçadas, mais gastas. Estacionei em frente à nossa antiga casa. Uma casa vazia, com uma placa de vende-se fincada no gramado. Fiquei ali parada, lembrando de quando papai cortava grama, comigo do lado. De como mamãe plantava rosas, que nunca floresciam. Memórias boas e ruins vieram à tona, às vezes que me escondia no quarto, enquanto Damian recebia todos os elogios. As noites em que escapava pela janela, só para observar as estrelas sozinha. Agora, a casa parecia cansada. Janelas empoeiradas. Tinta descascando. Uma pontada de tristeza me atingiu. Aquele era o lugar onde me senti invisível, mas também era parte de mim. Disquei o número que estava na placa. Falei calmamente com o corretor. Fiz uma oferta à vista, disfarçada por uma das minhas empresas de fachada. Foi aceita sem cerimônias. Assim, recuperei o cenário de tantas dores de infância. Enquanto dirigia de volta, olhei pelo retrovisor. A velha casa encolhia atrás de mim. Mas, pela primeira vez, eu senti que podia reescrever o significado que ela tinha na minha história. Num sábado de manhã, a campainha tocou. Chequei a câmera da porta. Damian, com a esposa. Eles nunca vinham sem avisar. Então respirei fundo e me preparei. Abri a porta. Damian me lançou um sorriso tenso. Sua esposa entrou logo atrás. Olhar percorrendo meu apartamento, como se procurasse algo fora do lugar. Estamos preocupados com você. Damian começou. A voz escorrendo falsa preocupação. Acreditamos que você não está projetando uma boa imagem da família. Fiz um gesto educado. Os convidei a sentar. Ofereci chá. Damian recusou com um simples aceno de mão. Então começou o sermão. Esse seu estilo de vida é constrangedor. Mamãe e papai não nos criaram para vivermos de forma tão pequena. Meu pulso latejava forte nos ouvidos. Mas mantive a calma. O que exatamente você quer de mim? Perguntei. Ele suspirou, como se fosse uma missão impossível. Apenas se aproxime. Compre um lugar de verdade. Mostre alguma ambição. Não quero ter vergonha de te apresentar aos meus parceiros. Vi a esposa dele sorrindo discretamente, ajustando uma pulseira dourada no pulso, provavelmente nova. A tensão era palpável. Respirei fundo, deixando o silêncio falar por mim. Naquele momento, soube que jamais daria a Damian a explicação que ele tanto queria. Pelo menos, não ainda. Damian logo mudou de assunto, indo direto ao seu novo grande plano, um projeto de desenvolvimento imobiliário. Estava cheio de entusiasmo, olhos brilhando, enquanto descrevia um terreno valioso, que queria transformar em um condomínio de luxo. Disse que estava buscando investidores. Insinuou que achava que eu poderia estar desesperada, o bastante para entrar. Não consegui evitar levantar uma sobrancelha. E por que eu faria isso? Perguntei. Porque é uma mina de ouro, respondeu ele, como se fosse óbvio. Ele insistiu, ignorando completamente meu tom cético. Você vai finalmente ter uma parte real da ação, disse ele, deslizando uma pasta grossa sobre a mesa. Folheei os papéis brilhantes, repletos de imagens e projeções. Ele falava com entusiasmo dos lucros potenciais, se gabando como sempre. Mas, conforme eu lia com mais atenção, bandeiras vermelhas começaram a saltar daquelas páginas, problemas de zoneamento, restrições ambientais, riscos legais. Aquele projeto estava condenado antes mesmo de começar. Devolvi a pasta. Não, obrigada, isso não é viável. Ele riu, balançando a cabeça. Audrey, você nunca teve visão, vai perder essa chance. Recolheu os papéis rapidamente, abotoou o paletó com um ar de confiança exagerada. Nos encaramos. Ali, naquele momento, nossas linhas de batalha ficaram bem definidas. Eu estava cansada de ser tratada como uma tola. Na próxima vez que ele viesse com uma proposta, ele entenderia o quão míope realmente era. Depois daquele confronto tenso,
Me afastei completamente das reuniões familiares. Não tinha mais paciência para encenações. Quando minha mãe ou meus primos ligavam, eu deixava tocar até ir direto para a caixa postal. Toda a minha energia estava direcionada à minha vida, ao meu trabalho. Estava gerenciando meu portfólio com precisão. Aproveitava uma propriedade à beira do lago que tinha adquirido recentemente, sob outra empresa discreta. No meu tempo livre, mergulhei em projetos humanitários. Organizei uma campanha de arrecadação de alimentos para crianças em Botsuana, que foi um sucesso. As fotos das crianças sorrindo, os voluntários locais, as caixas cheias de doações, tudo isso me lembrava porque eu preferia ficar fora do radar. Fazer o bem em silêncio era o suficiente para mim, eu não precisava de aplausos. Enquanto isso, a tensão com Damian só crescia, os rumores que ele espalhava continuavam circulando, mas eu permanecia em silêncio, não precisava me explicar. Minha trajetória, meus números, minhas conquistas falavam por mim. Fui ouvindo os fragmentos aqui e ali, colegas antigos da faculdade, parentes distantes que milagrosamente acharam meu número só para perguntar: é verdade? O drama se desenrolava, mas eu fiquei de fora, observando em silêncio enquanto a fachada dele ruía, rápido demais para ser contida. Uma manhã, avistei Damian num café local. Estava encolhido sobre um notebook, rosto pálido, olhos fundos, inchados. O terno caro? Sumiu. Agora ele vestia roupas casuais, amassadas, com aparência cansada. Mesmo de longe, eu sentia o peso do desespero. Ele não me viu, saí antes que notasse minha presença. Uma pontada de culpa apertou meu peito. Ele ainda era meu irmão, mas sempre escolheu orgulho em vez de humildade, aparência em vez de verdade. A pergunta não saía da minha cabeça: devo ajudá-lo ou deixá-lo aprender essa lição dura? Por enquanto, decidi ficar fora de vista. A realidade estava desmoronando, e não havia resgate fácil. Uma semana depois, enviei uma notificação formal em nome da minha empresa de administração imobiliária. Concedi a ele um período de carência de 3 meses para quitar os débitos em aberto. Foi uma pequena misericórdia, mas a carta deixava claro: se ele recusasse, o processo de despejo seguiria normalmente. A resposta dele veio por e-mail: não preciso da sua caridade. Não serei humilhado. Um arrepio me percorreu enquanto lia. Mesmo agora, com tudo desmoronando, ele não conseguia engolir o orgulho. Fiquei ali, olhando para a tela, lembrando de quando ele me chamou de fracassada por alugar, de quando zombou da minha falta de ambição. Digitei: então sugiro que leia seu contrato. Cliquei em enviar. Foi como um suspiro contido. Aquela era minha linha na areia. Ofereci ajuda. Ele rejeitou. Tudo bem. Deixaria o contrato decidir o que viria a seguir. Eu não podia continuar protegendo Damian das consequências. O silêncio dele depois disso foi ensurdecedor. Pela primeira vez, senti que ele finalmente entendeu que a vantagem agora era minha. As semanas seguintes seriam decisivas. A próxima ligação que recebi veio de um amigo que trabalhava com ele. Demitiram o Damian, disse ele. Os fundos desviados eram grandes demais para serem ignorados. Os sócios perderam toda a confiança. Clientes estavam indo embora aos montes. O dano era irreparável. Logo depois, o gerente da propriedade confirmou: Damian e a esposa haviam sido oficialmente despejados. Ele não pagou nenhum centavo, nem tentou negociar. A troca final da fechadura já tinha até data marcada. A queda estava completa. Senti-me estranhamente entorpecida ao ouvir isso. Parte de mim ficou aliviada, era justiça. Mas outra parte ficou triste. Afinal, éramos irmãos, não precisava ter chegado a esse ponto. Se ele tivesse compreendido que dinheiro não é a medida de uma pessoa. Se tivesse mostrado um mínimo de humildade. Mas era tarde demais. Ele recusou cada tábua de salvação que ofereci, em silêncio. Passou a vida inteira me desprezando por alugar, por não ostentar minha riqueza. E agora, ironicamente, era ele quem estava sem casa alguma. Não comemorei. Apenas deixei o processo seguir seu curso. Às vezes, é preciso deixar a pessoa cair, para que, finalmente, aprenda. O próximo jantar em família foi tenso. Nos reunimos na casa da minha mãe pequena, apertada, mas ainda cheia de nostalgia. Damian chegou atrasado, com aparência abatida. Os olhos de todos se voltaram para ele, esperando por alguma explicação. Ele olhou ao redor da mesa, olhos vermelhos, mãos trêmulas.
De repente, apontou para mim, a voz, trêmula de raiva. Você me traiu, você destruiu minha reputação, me fez perder tudo. Meu emprego, minha vida, ele murmurou. Os parentes engasgaram, alguns me olharam em total descrença, outros sussurraram entre si. Minha mãe tinha lágrimas nos olhos, mas ficou em silêncio. Coloquei meu garfo na mesa, calmamente, embora meu coração estivesse disparado. Damen, você fez isso consigo mesmo. Você desviou dinheiro da sua própria empresa. Você deixou de pagar a própria hipoteca. Eu apenas executei o contrato que você mesmo assinou. Ele bateu o punho na mesa. Os talheres tilintaram com o impacto. Mentira, gritou, você só tem inveja. Levantei-me lentamente, me recusando a ser encurralada. A tensão era insuportável, o ar carregado de choque, confusão e julgamento. Olhei para minha mãe, que parecia partida em dois entre o filho que caía e a filha que resistia. Sem dizer mais nada, deixei a mesa. Meu peito apertava, mas eu mantinha a cabeça erguida. Eu não ficaria numa sala onde me pintavam como a vilã pela ruína de outra pessoa. Dias se passaram sem uma palavra de Damian. Pelo que eu vi, sua esposa o deixou, levando consigo todas as joias e roupas de grife que pôde carregar. Seu círculo de amigos, antes tão cheio de sorrisos falsos e brindes vazios, agora o evitava. O antigo escritório de advocacia estava entrando com queixas formais por peculato. Aquele imóvel luxuoso que ele considerava seu, agora estava vazio, frio, silencioso. Não era mais propriedade dele. Ele sumiu. Desapareceu no silêncio. Eu o imaginava sozinho, cercado apenas por sombras, despido de seus troféus e máscaras. Um homem que trocou tudo por orgulho, e ficou com nada além de arrependimentos. Não liguei. Não senti vontade de me envolver no caos que ele mesmo criou. Mas uma parte de mim se perguntava, talvez agora ele estivesse, finalmente, vendo que o verdadeiro sucesso não está em ostentar riqueza ou diminuir os outros. A família começou a se afastar também. Primos e tias ligavam para mim, mais à vontade agora que o drama já não os envolvia diretamente. Minha mãe ficou no meio de tudo, deixava mensagens de voz, tentava fazer pontes. Mas eu ainda não estava pronta para ouvir. Sentia uma pontada de culpa, sim, mas lembrava a mim mesma, Damen fez suas escolhas. E agora? Estava sozinho com a única companhia inevitável, seu próprio reflexo. Talvez, só talvez, esse silêncio forçado o levasse ao crescimento. Ou talvez ele apenas acumulasse mais raiva. Meses se passaram. Minha vida seguiu, reuniões, viagens, projetos sociais. Eu raramente pensava em Damian. Até que um dia, uma carta apareceu na minha caixa de correio. O endereço rabiscado, quase ilegível, mas reconheci a caligrafia na hora. Dentro, apenas uma única folha de papel. Sem discurso, sem justificativas. Apenas uma nota simples. A letra trêmula. Audrey. Eu não vi você. Eu não tentei. Me desculpa. Minha respiração ficou presa. Fiquei ali, olhando aquelas palavras. Lágrimas inesperadas arderam nos meus olhos. Depois de toda sua arrogância, aquela foi a primeira vez que Damen demonstrou alguma humildade. Li de novo, procurando armadilhas, indiretas, alguma estratégia por trás. Mas não tinha nada disso. Era genuíno. Um pequeno passo, um simples ato de admitir que havia errado. Dobrei a carta com cuidado. O coração pesado de memórias boas, ruins, e tudo o que havia entre elas. Não sabia como responder. Nem mesmo se queria. Todas as manhãs, eu abria meu laptop com um orgulho tranquilo. A planilha crescia. Meu nome ou os nomes das minhas diversas empresas apareciam vinculados a imóveis, vinhedos, investimentos. Era um mundo que Damian nunca imaginaria que existia. Na solidão, encontrei clareza. Não precisava mais provar meu valor a ninguém. O primeiro sinal de que Damian estava em apuros veio por um rumor que chegou por e-mail à minha consultoria financeira. Diziam que o último empreendimento dele estava instável, investidores estavam saindo. Depois, ouvi que ele havia pedido empréstimos para manter as aparências. Supostamente, precisava de mais de $300 mil para comprar um novo brinquedo para a esposa. Atrás da fachada polida, as rachaduras estavam aparecendo. O projeto imobiliário dele estava desmoronando, a área fora sinalizada por razões ambientais, as licenças estavam travadas, e batalhas judiciais estavam a caminho. Mesmo assim,
Damian seguia dando festas luxuosas, comprando carros caros, viajando de primeira classe, como se estivesse dançando numa corda bamba que se desfazia aos poucos. Numa noite, recebi uma mensagem de um primo distante. Damian tá com problemas. Ouvi uns boatos. Espero que você esteja bem. Ignorei a mensagem, mas minha mente começou a girar. Se os fundos dele estavam acabando, quanto tempo até ele começar a atrasar pagamentos? Quanto tempo até os bancos baterem a porta? Senti uma pontada estranha, talvez pena. Damian ainda era meu irmão. Mas eu também lembrava de cada palavra cruel que ele me disse. O que quer que estivesse por vir, eu suspeitava que seria o choque de realidade que ele nunca tinha recebido. Algumas semanas depois, recebi uma ligação urgente do gerente de uma das minhas propriedades. Num bairro nobre, uma das casas de alto padrão estava com a hipoteca atrasada. Ele queria confirmar se eu, como proprietária verdadeira, estava ciente. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Quase tinha esquecido daquela aquisição. Anos atrás, comprei um conjunto de residências de luxo por meio de um fundo fiduciário. Era algo que eu mal pensava. Minha equipe de gestão cuidava de tudo. Mas agora, aquela mansão, aquela mesma da qual Damian tanto se gabava, estava sob o meu guarda-chuva. Ele estava morando ali ostentando sem saber que pagava aluguel ao meu fundo. O gerente me explicou que Damian havia pedido um período de carência. Estava atrasado havia um mês. Precisava da aprovação do proprietário. Então veio a pergunta: Senhora, como gostaria de proceder? Respirei fundo. Depois respondi com calma. Siga o protocolo padrão. Disse com calma. Sem tratamento especial. Quando desliguei o telefone, meu coração batia forte. Damian vinha me pagando aluguel sem nem imaginar, e agora? O jogo tinha virado de vez. A campainha tocou como um alarme. Abri a porta e dei de cara com Damian, o rosto vermelho de raiva, praticamente tremendo. Ele empurrou uma pilha de papéis contra mim antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Isso é uma piada pra você? Ele rugiu. Você é dona da minha casa? Da minha propriedade inteira? Eu nem pisquei. Não sei do que você está falando, respondi, com calma, recuando para deixá-lo entrar. Ele entrou furioso, os dedos tremendo enquanto sacudia os papéis. Acabei de descobrir que foi você quem comprou a propriedade. Isso vale milhões. Audrey, milhões. Como você conseguiu isso? Cruzei os braços. Meu coração estava acelerado, mas minha voz permanecia firme. Adquiri há um tempo, através de um fundo fiduciário. É negócio. Damian. Ele me encarou como se estivesse vendo um fantasma. Fúria e incredulidade disputavam espaço em seu rosto. Você mentiu, gritou. Fingiu estar quebrada. Alugando casa por aí? Interrompi. Direta. Eu nunca fingi nada. Foi você quem presumiu. Ele jogou os papéis na mesa de centro com força. E agora? Vai me despejar? Havia sarcasmo na voz, mas o medo nos olhos era nítido. Meus lábios se curvaram num sorriso contido. Ainda não decidi. Ele me olhou com a respiração pesada. Pela primeira vez, não teve resposta. No dia seguinte, minha mãe me ligou com a voz trêmula de raiva. Como você pôde fazer isso com o Damian? Exigiu. Ele é seu irmão. Suspirei, pressionando o telefone contra a orelha. Mãe, o que exatamente ele te contou? Que você tá tentando arruiná-lo. Ela disparou, armou tudo para ele fracassar. Obrigou ele a pedir dinheiro emprestado que não podia pagar. Meus dentes se cerraram. Ele estava recontando a história, de novo. Mãe, ele pegou o empréstimo sozinho. Eu não tive nada a ver com isso. Ela não quis ouvir. Você sempre tenta fazer ele parecer o vilão. Isso é ridículo, Audrey. Olhei pela janela, observando o sol refletindo sobre os prédios da cidade. As memórias voltaram todas as vezes que me culparam, enquanto Damian era defendido, mimado. Cada músculo do meu corpo estava tenso. Mãe, falei, a voz tremendo com a mágoa que há tempos eu engolia. Damian fez isso com ele mesmo. Foi ele quem gastou demais, não eu. Silêncio do outro lado. Depois, um bufo amargo. Para de tentar ofuscar o Damian, Audrey. Chega. A ligação caiu. Fiquei ali, respirando fundo, tentando acalmar a tempestade dentro de mim. Mesmo agora, eles se recusavam a enxergar meu lado. As palavras da minha mãe ecoavam. Você está sempre tentando fazê-lo parecer mal. Talvez estivesse na hora de a verdade se mostrar por si só.
Naquele fim de semana, embarquei para a França. Precisava de ar, e tinha projetos a acompanhar. Na manhã seguinte, caminhei entre as videiras de uma propriedade que eu possuía há anos, um vinhedo vasto, banhado pelo sol. A terra, rica e viva, era cheia de promessas. Era meu mundo secreto, sem postagens no Instagram, sem ostentação, apenas trabalho real, frutos reais e prosperidade genuína. Os trabalhadores me conheciam apenas como Audrey, a investidora silenciosa que aparecia de tempos em tempos, fazia perguntas gentis e pagava muito bem. Depois, visitei um antigo prédio em reforma, um museu local que eu ajudava a financiar. Queria preservar a história daquela cidade. O arquiteto-chefe me recebeu com entusiasmo, e caminhamos por salas cheias de memórias empoeiradas, discutindo como transformá-las em experiências vivas. Ali, me senti livre. Longe dos julgamentos da minha família, longe das mentiras de Damian. Eu via o impacto real do meu trabalho. Construí uma vida que importava, um império silencioso, com riqueza discreta e propósito verdadeiro. Voltei para casa alguns dias depois, revigorada. Damian podia continuar rindo de mim pelas costas, se quisesse. Eu não precisava gritar minhas conquistas para o mundo. Estava feliz no meu canto, com tudo que havia criado. Mas, assim que cheguei, os rumores estavam fervendo. A casa de Damian estava prestes a ser executada pela hipoteca. Seus sócios estavam processando ele por má gestão de fundos. Aparentemente, Damian havia desviado dinheiro de clientes para cobrir despesas pessoais, e o boato era que o escritório de advocacia havia descoberto tudo. Uma única linha de desculpas não apaga anos de mágoa. Mas era alguma coisa. Talvez, um início. Talvez ele, no silêncio da sua nova vida, tenha enfim percebido o quanto de dano causou. Guardei a carta. Não sabia o que viria a seguir, mas senti uma tênue centelha de esperança. Um mês depois, me encontrei na varanda de uma vila ensolarada na Itália. Decidi passar um tempo fora. Deixei que a brisa do oceano e as colinas ondulantes acalmassem meu espírito. O terraço de pedra dava vista para um vale repleto de oliveiras e vinhedos. Talvez ainda pudéssemos ser amigos. Se houvesse, ao menos, uma semente de compreensão, eu queria tentar. Olhei ao redor do meu apartamento modesto à primeira vista, mas repleto de uma opulência sutil, presente nos detalhes, nas escolhas, no silêncio confortável de quem construiu algo com propósito. Se ele soubesse onde olhar, talvez enxergasse. Meu celular vibrou. Uma mensagem do gerente de propriedades na França. Outro pomar havia dado frutos, sob o nome da Audrey States. Sorri, suavemente. Meu poder silencioso seguia firme, crescendo em raízes profundas e discretas. Enfim, o amanhecer de um novo capítulo começava.